Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Brainer, eu tenho 27 anos. Eu comecei a dançar com 12 anos de idade. Na verdade, eu diria até um pouco antes disso, né? Comecei a dançar desde muito nova, mas aos 12 anos de idade foi quando eu comecei a ter aulas práticas e teóricas relacionadas à modalidade de balé, depois o jazz, depois a dança contemporânea e fui conhecendo outras danças ao longo dos anos, né? Tive a oportunidade também de participar do projeto Hip Hop que vem de dentro, que foi meu contato, né, com as danças urbanas. Fiz várias apresentações, fiz apresentações de palco, como eu participei do Festival de Dança Nova Iguaçu. Inclusive eu tenho até aqui, olha, para vocês verem, um dos meus troféus. Eu tenho outros, graças a Deus ganhei esse aqui. Também tive a oportunidade de participar de apresentações dentro do palco da UERJ, pela escola de dança que eu iniciei, que no caso foi a Escola de Dança Margarete Monteiro. Tive a oportunidade também de participar do Festival de Dança CCBB. Foi muito bom para mim lá naquela época, né? Eu tive vários workshops, aprendi muita coisa, tive a oportunidade de conhecer uma bailarina russa que veio de fora. Enfim, a dança para mim, ela só me trouxe, me proporcionou coisas maravilhosas, experiências maravilhosas e uma coisa que eu digo para qualquer um que tenha é um amor quase inenarrável, sabe? Explicar o que que a dança representa para mim, o que que ela faz comigo, qual é o meu sentimento com ela. Então, assim, eu falo para as pessoas que sentem o mesmo, é que jamais, jamais, em hipótese alguma, desistam desse sonho, desistam dessa arte. Sim, a gente tem os nossos afazeres, a gente tem as nossas questões que precisamos resolver. Muitas das vezes é uma faculdade, é um trabalho, não ter o apoio da família, não ter uma forma, no caso financeira, né, falando, para poder se manter dentro dela, mas se é o que você ama, se é o que você não consegue se imaginar sem a sua vida inteira, não se trata apenas de uma profissão, mas vai exatamente o que você é. Não é o caso, poxa, eu sou professor de dança, eu sou bailarino, eu sou coreógrafo. Não é uma questão de profissão, mas é uma questão do que você é. Então, assim, jamais desista, vai atrás disso. Bom, hoje em dia eu sou professora de ritmos, eu trabalho nessa área, mas é como eu acabei de falar, não é uma questão apenas de ser professora. Eu amo a dança, então assim, eu aprendi todas as modalidades de dança que estavam disponíveis, estavam ao meu alcance e pretendo aprender muito mais sobre isso. Quero aprender sobre todas as danças que existem no mundo, se possível, e conseguir passar esse meu conhecimento para pessoas é, de todas as idades, porque a dança ela não tem idade, qualquer um pode aprender. Isso vai muito do esforço de cada um, da dedicação de cada um. Então, isso é o que eu sou hoje em dia. Eu sou professora de ritmos, pratiquei outras modalidades de dança, pretendo sim também passar esse meu conhecimento, pretendo montar as minhas aulas de balé aqui, no caso Baby Class, também pegar um pouquinho da galera, né, das crianças mais grandinhas aqui em Belfor Roxo, que afinal de contas é onde eu moro, principalmente para as crianças carentes, né? Eu moro numa área muito carente mesmo de Belfor Roxo, muita criança de comunidade, que eles não têm acesso a essa arte, mostrar um outro mundo para eles, no caso que eu tô falando, óbvio, né, das minhas aulas de balé que eu pretendo iniciar aqui, balé e jazz, mostrar uma outra cultura para eles, né? Eu acho que não é só porque você mora dentro de comunidade que você meio que você só pode dançar funk, você só pode conhecer pagode, só pode conhecer sertanejo, enfim, você tem que ter acesso a outro tipo de cultura, principalmente uma cultura erudita, né? Porque o balé, o jazz, dança contemporânea, no nosso meio social, vamos colocar assim,
ela não passa de uma cultura erudita e nem não são todas as pessoas que conseguem ter acesso, principalmente pessoas de baixa renda. E eu, como tive a oportunidade de ter acesso, eu acho que não é nada mais justo de dar acesso a pessoas que não têm essa oportunidade. Então, assim, esse é o meu papel. E eu estou aqui para falar um pouco sobre mitos e verdades em relação à dança. Eu trouxe, essa é a proposta da minha live, né? De trazer para vocês mito e verdade em relação à dança, de falar também sobre os benefícios que a dança traz para o nosso corpo, para a nossa mente, enfim, tudo isso eu vou abordar nesse tema, tá certo? E claro, com um foco principal, que é a pergunta que não cala, que é: dança emagrece? Vamos lá. Bom, primeiro, antes de abordar o mitos e verdades, preciso falar para vocês sobre os benefícios que a dança traz para gente, né? Vamos começar primeiro com os benefícios do corpo? Bom, primeiro benefício do corpo que eu posso falar para vocês é que a dança, ela corrige a nossa postura. A gente tem muita mania, né, de quando sentar, vou ficar aqui de ladinho para vocês poderem ver, ó, ficar assim, ó, curvada. Eu não posso curvar muito não porque eu sou baixinha, né, então não, não aparece muito na tela. Mas a gente tem mania de ficar curvado assim, né? A gente tem essa mania de andar com a postura curvada. Então, a dança, uma das primeiras coisas que ela vai fazer com você, isso em qualquer modalidade, mas sendo muito mais rígida dentro de uma modalidade clássica, como é o balé, o jazz e a dança contemporânea, é, ó, isso aqui, ó. Ai, deixa eu tirar o cabelo da frente, ó. Eu tô assim curvada, né? Então ela vai, ó, corrigir a minha postura. Esse é não, né? É o primeiro benefício que a dança traz para você. Ela corrige a sua postura. No caso, você anda com uma postura ereta, isso automaticamente, né? Melhorando a sua postura, você consegue se sentir bem consigo mesmo, porque de uma certa forma ela acaba passando uma imagem tanto para quem vê de fora quanto para si mesmo de autoconfiança. Então, esse é o primeiro benefício para o corpo, né? A correção da postura. Não tem nada mais maravilhoso do que você andar, ter uma postura correta e andar e se sentir confiante. Vamos para o próximo benefício. Bom, o próximo benefício é a dança tonifica os nossos músculos. No caso, ela ajuda, né, a gente ter uma certa definição, mas principalmente tonificação dos nossos músculos. E óbvio, a concentração maior é no abdômen. Primeiro, a gente tem que corrigir a nossa postura, né? Como eu falei, automaticamente a postura não é somente você colocar as suas costas retas e abrir os seus ombros, mas você também tem uma certa contração do abdômen, né? Vou colocar o balé e o jazz como exemplo. Você tem que encolher a sua barriga, mas de uma forma que você consiga respirar e você vai trabalhando o seu diafragma, fazendo esse movimento aqui, ó, contraindo o seu diafragma, empurrando o seu quadril para dentro, encaixando o seu quadril, enfim, tudo isso é um exercício de contração, né? Então você acaba tonificando o músculo do seu abdômen. Por exemplo, dentro do ritmos, né, que é a área que eu dou aula hoje em dia, a gente tem essa contração quando a gente faz um exercício, no caso a gente está fazendo uma coreografia, né? Que a gente usa muito o quadril, o famoso rebolar a bunda, né? Porque muita gente fala isso, mas isso é uma coisa que eu vou abordar daqui a pouco. Quando a gente está rebolando, né? Ali está rebolando o bumbum, a gente está trabalhando também o músculo do abdômen, a gente está contraindo, não na mesma proporção que um bailarino, né? De balé clássico tá contraindo, mas dentro do ritmos a gente também tem essa tonificação muscular. Assim, já entrando automaticamente no nosso próximo benefício, vou usar a dança de ritmos
como um exemplo, é que a dança de ritmos, ela é uma atividade física que acaba sendo cardiovascular. Então, automaticamente a dança também melhora nessa questão da cardiovascularidade, né? Então, qualquer exercício voltado à dança que a gente vai fazer, seja no balé, jazz, enfim, todas as vertentes, modalidades que eu já falei, a gente tem esse outro benefício. Mais um benefício para vocês, claro. Óbvio que qualquer atividade que a gente vai fazer, que a gente está movimentando o nosso corpo, e dentro da dança a gente movimenta desde a cabeça, na verdade, do último fio de cabelo até a sujeira da unha do pé, a gente tá tendo condicionamento físico, gente, que é um benefício maravilhoso para nossa saúde, para o nosso bem-estar. A gente se sente mais disposto, a gente acorda bem, enfim, a gente tendo esse condicionamento físico que é vida, que é necessário pra gente, é só mais um benefício extra que a dança traz pra gente. Outro benefício também é que ela produz hormônio. Gente, ela produz hormônio. Quando a gente está em atividade física, né, dentro da dança, a gente está produzindo hormônios que são necessários para o nosso corpo, né? Se a mulher está praticando balé, jazz, enfim, whatever, ela está produzindo o hormônio que ela precisa para o corpo dela, assim como o homem também, um dançarino de break, por exemplo, um dançarino de locking, de popping, ele também está produzindo os hormônios necessários para o corpo dele, enfim, tudo o que precisa ser produzido, a dança proporciona isso. Agora, vamos falar sobre todos os benefícios que a dança traz para a nossa mente. Eu falei um pouquinho sobre o que ela traz para o nosso corpo, sendo que é aquele ditado, gente, mente sã, corpo são. Então, vou entrar agora com vocês, né, para falar sobre os benefícios que a dança traz para nossa mente. Automaticamente, gente, se a gente dança, a gente sente-se bem consigo mesmo. Então, vamos lá. Passo a passo sobre cada benefício. Passo a passo não, perdão. Listagem, né? Vamos devagarinho. Primeiro benefício. Bom, gente, o primeiro benefício que eu posso falar para vocês é que a dança ela ajuda a combater a ansiedade e depressão, né? Principalmente agora, nesse momento que estamos vivendo, que ainda não acabou, que é a pandemia, né? A pandemia do Covid-19, coronavírus, enfim. Muitas pessoas tiveram crise de ansiedade, depressão e tudo mais devido a esse vírus que veio, né? E causou um isolamento social, um distanciamento social, foi muito difícil para muitas pessoas. Enfim, algumas pessoas, né, teve muitas lives relacionadas à dança, né, tanto dentro do Ritmos, que é a modalidade que eu dou aula, né, dentro também, assim, perdão, como balé, jazz, enfim, tiveram várias aulas, né, online disponíveis. Então, assim, pessoas que tiveram contato com a dança conseguiram trabalhar melhor, lidar melhor com a questão da ansiedade e depressão. Mas deve estar se perguntando, poxa, mas por que será que a dança consegue proporcionar isso, consegue combater a ansiedade e a depressão? Gente, é simples. Porque o nosso corpo está em movimento, a nossa mente está em movimento. E a dança ela acaba ajudando o nosso corpo e o nosso cérebro, perdão, tem uns neurotransmissores responsáveis por um determinado. O que acontece? Quando a gente dança, né, o nosso corpo e a nossa mente, no caso o nosso cérebro, tá? Ele tem neurotransmissores que produzem uma determinada substância responsável pela felicidade. Então, quando a gente está ali dançando, se sentindo bem, se sentindo confiante, sabe, feliz por estar, a gente acaba se sentindo feliz, a gente acaba se sentindo bem, isso eleva a nossa autoestima. Então, isso acaba ajudando no quesito do combate
a ansiedade e a depressão. E também, né, o nosso corpo, da mesma forma, né, que ele tem esses neurotransmissores, ele também reduz o cortisol. O cortisol, no caso, é a substância, né, que é responsável pelo estresse. Não que, pelo amor de Deus, bailarinos vão querer me tacar sapatilha de ponta na cara essa hora. Brincadeira, né? Porque dentro do balé, sim, tem muito esforço, tem muita atividade física, exige muito mais. Tem a parte, sim, que a gente sofre com as aulas de alongamento, que é muito puxado e tudo mais. Sim, a gente tem. Mas ainda assim, o nível desse cortisol, ele é muito pequeno, muito curto. Então, assim, a dança ela acaba trazendo esse benefício de diminuir. Então, assim, a tendência é você ficar mais feliz e menos estressado. Então, não tenho como, né, não falar desse benefício incrível que a dança traz para o nosso corpo. Além disso, gente, ela também traz pra gente, perdão, a questão do nosso autoconhecimento. Então, assim, quando a gente está lidando com as nossas emoções, porque dança é a nossa linguagem corporal, ela é uma expressão, a gente trabalha os nossos sentimentos, né, numa música, numa coreografia e tudo mais, então ela acaba trazendo essa questão do nosso autoconhecimento e da nossa consciência corporal, como é que a gente vai executar um determinado passo, a questão também, né, da gente conseguir ter a questão, no caso, de entender melhor o espaço que nós estamos, a gente trabalha muito a questão da lateralidade também, então assim, a gente começa a ter uma noção melhor do nosso corpo e do que está à nossa volta, entendeu? Então assim, são benefícios que eles são muito importantes para o nosso dia a dia, no caso benefício que traz, né, o benefício mental, perdão, que traz muita versatilidade, muita utilidade para o nosso dia a dia. E claro que é o benefício que eu mais amo, gente, que a dança traz para a gente, é a nossa questão da interação social. Bom, quando eu comecei a dançar, eu não era uma pessoa muito tímida. Na verdade, eu nunca fui tímida, essa é a verdade. Eu sou a mais falante, eu sou a que mais que se joga, que faz carão e tudo mais. Mas, entretanto, há pessoas que têm uma certa timidez, que têm dificuldade de interagir com outras pessoas. Às vezes é por pura timidez, às vezes é por medo de rejeição, às vezes é por uma porrada de motivos que eu não tenho nem como listar, né? Então, assim, a dança, ela acaba trazendo esse benefício da interação social, porque ajuda uma pessoa tímida a se soltar, a ir aos poucos se portando, dançando, desenvolvendo, e quando vai ver, daqui a pouco já tá com a língua mais solta do que a minha, com o corpo mais solto do que o meu. Então, esse é mais um benefício que a dança traz. Bom, pelo menos eu espero que vocês possam ter entendido todos esses benefícios para que agora sim eu possa entrar, né, no quesito que é a proposta dessa live, né, para falar sobre os mitos e verdades dentro da dança. Vamos lá? Bom, gente, mito ou verdade? Vou botar uma molezinha. Dança é atividade física? É claro que é, né? É claro que é atividade física, né? Tem gente que fala que não é, que dança é hobby, dança é arte, sim, claro que ela é arte também, mas ela também é uma atividade física, justamente por conta daqueles benefícios que eu falei, como melhorar a postura, tonificar os músculos, principalmente do abdômen, você trabalha a perna, você trabalha braço, dependendo da modalidade que você faz. Então, assim, gente, não tem como você dizer que a dança não é uma atividade física. Ainda mais, como eu falei, né? Melhora na questão do cardio e tudo mais. Então, óbvio que ela é uma atividade física. Então, é óbvio que ela vai estar trazendo benefícios para o seu corpo, né? Seja de tonificar músculos para sua mente, você vai se sentir bem, você vai ter um bem-estar maior. Então, essa foi uma pergunta que meio óbvio, né? Meio bananada. Eu não sei como tem gente ainda hoje em dia que fala que dança não é exercício físico, quando na verdade é. Só um bailarino, um dançarino sabe o quanto tem que treinar para se apresentar num palco, quanto tem que, nossa senhora, ó,
suar a camisa para poder fazer uma boa performance, para poder se desenvolver bem, ter uma excelente apresentação no palco, né? Agora, vamos para o nosso próximo item da pauta. Gente, essa também, mais uma bananada, né? Ainda mais depois dos benefícios que eu falei para vocês. Tem gente, eu já ouvi muito, né, também dentro da área que eu tô hoje em dia, né, que é ritmos, que é a dança não tonifica músculo. Verdade ou mentira? É óbvio que é mentira, gente. É claro que a dança tonifica músculos, né? Eu falei pra vocês, na verdade foi o segundo benefício, né, que eu falei pra vocês que a dança traz, que ela tonifica músculo. Tô colocando o exemplo pra vocês, né, no meu ramo de trabalho. Eu já tive a oportunidade de dar aula em academia, uma academia até aqui perto da minha casa, né, em Belfor Roxo, que o personal trainer que tinha lá, ele falou que a dança não tonifica músculo, dança não define músculo, não sei o quê. Eu não quis entrar no mérito da discussão lá com eles, mas aqui eu vou esclarecer para vocês. Gente, tudo depende da intensidade, da quantidade de vezes também que você pratica esta atividade física, porque a dança, ela também é uma atividade física, ela não é apenas arte, ela, acima de tudo, ela também é atividade física. Então, assim, tudo depende da quantidade de vezes que você faz, da intensidade que você faz e também da alimentação que você tem. Então, é super importante isso. Então, assim, vamos lá. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer na cadeira mesmo, né? Eu tenho... não vai dar, vou ter que ficar em pé. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer um exercício, na verdade não digo nem um exercício, apenas uma simples movimentação de braços no balé. Vamos lá. Aqui, nessa posição, eu tenho... Deixa eu tirar o cabelo e a blusa, né? Senão não dá. Aqui nessa daqui, eu tenho minha primeira posição de balé. Reparem, tô virando em todos os ângulos, que a câmera não tá pegando direito, né? Então, assim, esse daqui é uma movimentação, a primeira posição no braço de balé. Aqui eu tenho a terceira posição, vou ter que me abaixar um pouquinho. A terceira posição. Gente, imagina vocês ficarem fazendo isso o dia inteiro, que no caso, dentro do balé se chama port de bras. Então, no caso, você vem aqui na preparatória, né? Preparatória, depois você vem na primeira posição, vai para a terceira, abre na segunda, e tudo isso você tem uma rigidez do músculo. Se vocês repararem bem, eu vou tentar focar o máximo possível, que vai ser difícil. Eu tô deixando o meu músculo bem rígido, tá vendo? Ó, eu não posso deixar o meu braço cair, não posso deixar ele mole. Então, assim, eu tô trabalhando o músculo o tempo inteiro. Então, eu vou tonificar o músculo do meu braço. Tanto que vocês podem ver, ó. Eu acho que agora pegou. Eu tenho um músculozinho aqui bem pequenininho, claro, porque eu não tô praticando meus exercícios de balé, mas eu tô tonificando o meu músculo, né? Então, assim, dentro de ritmos, eu também tonifico o meu músculo. Quando eu faço o movimento de... Eu não vou fazer aqui para não há necessidade, mas quando eu faço um exercício de rebolar, de mexer o quadril, eu também estou trabalhando meu abdômen, porque ele está contraindo e está fazendo esse movimento assim, ele contrai um pouco e relaxa, contrai um pouco e relaxa. Claro que dentro do balé e do jazz não tem essa mesma intensidade, pelo contrário, é muito mais intenso, porque, como eu falei anteriormente, você tem que puxar o ar, né? No caso, encolher a barriga, encaixar seu quadril, corrigir a postura, alongar a coluna. Então, assim, você trabalha muito mais músculos ao mesmo tempo com uma intensidade diferente, porque você tem um certo tipo de técnica que, quer dizer, um certo tipo de técnica não, perdão, exige muito mais técnica, então você faz muito mais esforço. Já no ritmos, não. É uma dança, né, que na verdade ritmos é a nossa antiga lamberóbica, é uma dança, uma atividade física que exige um pouco menos de esforço, mas não é só porque exige um pouco menos de esforço que você não esteja trabalhando o seu músculo, que você não esteja tonificando o seu músculo, mas é claro, isso tudo tem que ser feito
da maneira mais correta possível para que não gere problemas futuros, até mesmo cãibra, uma distensão muscular. Tá certo? Espero que eu possa ter esclarecido esse mito em relação a falar que dança não tonifica músculo. Personal trainer, acho que você precisava pegar essa dica, hein? Brincadeira. Bom, vamos para o nosso próximo item em pauta? Vamos lá. Bem, agora que eu tô sentadinha, eu posso continuar essa live para vocês. Vamos lá, gente. Nosso próximo item em pauta é: dança é só para quem tem dom. E aí? Verdade ou mentira? É óbvio que é mito, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como, não tem essa de que, ai, mas eu não sei dançar, eu não levo jeito. Gente, bota uma coisinha na cabeça. Se você gosta, se você quer aprender, não tem essa de que é necessário ter dom. Tem muita gente que tem dom e não tem técnica. É uma coisa ligada à outra. Então, quando a gente tem interesse em aprender, a gente acaba despertando o nosso dom. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Eu acredito nisso, piamente nisso, que a gente, quando a gente tem interesse em aprender alguma coisa, quando a gente tem aquela vontade, a gente acaba despertando o nosso dom. E eu digo muito isso para as minhas alunas, que você não precisa ter dom, basta você querer aprender a dançar. Então vamos lá. Ritmos é uma dança muito fácil, né? São coreografias, inclusive até né, nessa geração que tá aí hoje em dia, a geração ai meu Deus, eu brinco chamando de tico-teco, né? Mas vocês sabem que eu tô falando que é TikTok. Vocês veem, né, as coreografias de TikTok, é ritmos, é a antiga lamberóbica. São poucas as músicas de TikTok, olha eu falando tic-tac de novo, de TikTok, que tem algum passo. Pô, você nunca vai ver de balé, de jazz, de dança contemporânea. No máximo você vê até uns passos de hip hop, né? No caso, vamos botar assim, um hip hop dance da vida, você até consegue ver, mas você não vai ver passos de balé clássico, né? Então, assim, é muito mais voltado para a área dos ritmos. Então, assim, qualquer pessoa consegue pegar aquilo ali, até mesmo como vocês veem, né? O que mais tem hoje em dia aí são criancinhas que pegam assim, ó, mole, simplesmente porque gosta. Então, assim, qualquer pessoa pode aprender, basta ela querer e ela não precisa ter dom. No balé, no jazz, gente, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se você quer aprender aquilo ali, você quer se dedicar àquilo, é óbvio que você vai aprender também, que você vai conseguir desenvolver o seu dom. Todo mundo tem o seu dom dentro de si, todo mundo dentro da dança tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Alguns já nascem com dom, mas não ter nascido com ele não significa que a dança ou qualquer outra coisa não seja feita para você. Entendeu? Então, vamos supor. Eu, quando comecei a dançar, né, teve uma vez que meu professor de balé foi falando o ponto forte de cada uma das alunas, né? A gente brinca muito falando sobre pessoas que já nascem com o famoso pezão, que é uma curvatura do pé bem acentuada, a perna em X, enfim, são termos técnicos, né, de balé. E quando chegou na minha vez, ele olhou para mim e ficou assim: você é muito determinada, muito esforçada. Então, pronto, gente. Olha só que maravilha, né? Fui muito determinada, muito esforçada, e sou até hoje em dia. Então, se eu não tinha um dom natural, né? Eu fui adquirindo com o tempo, qualquer um pode adquirir. Então, isso é um mito de falar que dança é só para quem tem dom. Mentira. Vamos lá para o nosso próximo, penúltimo item de pauta para chegar no nosso objetivo principal. Nossa próxima pergunta é: só pessoas magras podem dançar? E aí? Mito ou verdade? Gente, é óbvio que é mito, né? Fala sério, claro que não, gente. Qualquer pessoa, independente de padrão de corpo, pode dançar. Isso daí é uma bobagem que colocaram na cabeça, entendeu? Porque
Esse negócio ainda mais, graças a Deus, pelo menos nesse século que nós estamos, essa geração nova aí, da geração tic-teco, brincadeira, até mesmo um pouco da minha geração, né? Vem quebrando um pouco desse tabu da questão do padrão de beleza, do corpo perfeito, do corpo super magro para poder emagrecer, para poder dançar, perdão. Gente, isso não existe. Qualquer pessoa ela pode dançar, ela pode praticar uma atividade física. Agora, o que que acontece é, vamos lá. Para as apresentações de palco, dependendo da modalidade que você esteja dançando, infelizmente ainda é exigido um padrão de corpo, não digo nem de beleza, estou falando de corpo, esteticamente falando, para você poder se apresentar, principalmente em shows, né? Por exemplo, num não vou botar Rock in Rio da vida, não. Vou botar, sei lá, vamos supor uma apresentação no Teatro Municipal de Balé. Gente, infelizmente, todas as bailarinas ali, elas são super magérrimas, bailarinas que têm um pouco mais de corpo. É muito difícil de ser aceito em companhias de balé, de jazz, mas ainda assim isso não significa que pessoas que sejam como eu, por exemplo, que tem uma estatura normal, um peso normal, ou que sejam até mesmo acima do peso, né, não possa dançar. Isso é um grande mito. A pessoa ela pode simplesmente dançar balé, pode dançar jazz, pode dançar hip hop, ela tem que dançar aquilo que faz bem para ela. Gente, o papel da dança, acima de tudo, é fazer a pessoa feliz. Então, esse papo de falar que só pessoas magras podem dançar, não tá com nada. Isso é um mito e um mito muito, 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 muito feio, gente. Vamos combinar, né? Vamos para o nosso próximo e último item da pauta, que era o que eu mais estava ansiosa para poder falar com vocês, que está um pouco ligado, né, ao nosso penúltimo item da pauta. Gente, vamos lá. Pensem aqui comigo. Tudo que a gente já viu até agora. Vocês já aprenderam que a dança traz benefícios para o corpo. Vocês já aprenderam que a dança traz benefícios para a mente, beleza? Vocês também aprenderam que a dança tonifica músculo, é atividade física, melhora a cardiovascularidade. Então vamos lá, eu vou perguntar aqui mais uma pergunta boba, mas que infelizmente ainda tem muitas pessoas que têm essa dúvida, que têm esse pensamento, não vou dizer arcaico, mas é a palavra que eu vou ter que usar agora porque eu não estou conseguindo me lembrar de uma palavra melhor para se enquadrar. Mas vamos lá, a tal pergunta. Gente, dança emagrece? É óbvio que emagrece, gente. É óbvio que ela vai emagrecer, que ela vai trazer esse benefício para o seu corpo, mas da mesma forma como eu falei, né, no quesito de tonificação dos músculos, para o emagrecimento também vai da mesma forma. Depende da intensidade e da quantidade de vezes que você pratica dança no seu dia a dia aliado com a sua alimentação. Então não adianta nada você chegar, ter o tal do dia do lixo, né, como brincam, ou o final de semana do lixo, né, ficar se entupindo de besteira, ficar se entupindo de porcaria, e aí você vai e vai dançar e vai fazer aula de chão, aula de alongamento e aula de ritmos e break e pá, 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 pá. Gente, não adianta, é tudo uma questão de estar balanceado, né? Então você precisa, né, desse equilíbrio. Então depende da intensidade, da quantidade, principalmente da alimentação. É óbvio que a gente emagrece porque ela é uma atividade física, né? Por exemplo, dentro do ritmos, como eu já ouvi desse, né, como eu tinha falado, né, desse mesmo personal trainer, ele falou também que dança não emagrece, gente. Eu acho que ele tá querendo arranjar problema com a minha pessoa, não é possível. Mas dança, ela emagrece sim. Vamos lá. Vou usar a lamberóbica como exemplo, né? Perdão, ritmos como exemplo, porque eu lamberóbica. Ritmos como exemplo. Gente, é uma atividade totalmente, é um tipo de dança que ela é totalmente movimentada o tempo inteiro e você rebola pra lá, rebola pra cá, e passo pra lá, passo pra cá, e joga o braço pra cima, e barará, balança a cabeça, né? Então, assim, é muita agitação. O seu corpo, ele tá dançando e tá agitado o tempo inteiro, você tá suando, você tá
transpirando muito. Então, assim, você vai falar pra mim que não queima gordura, que não emagrece? Claro que queima gordura, claro que emagrece. Tanto que as aulas, né, geralmente, eu, por exemplo, eu dava 1h30 de aula, eu não dava 1h, 45 minutos, como muitas academias por aí dão. Eu dava pelo menos 1h30 de aula, meia hora para ter o alongamento e 1 hora restante de aula. Né, porque eu também não gosto de fazer o alongamento super corrido que muitos profissionais dentro dessa área fazem, que para mim eu vejo como, não digo errado, não vou falar que é errado, mas eu vejo que não é o ideal. Vou colocar assim, pelo menos no meu ponto de vista, a minha aula funciona dessa maneira. Então, voltando ao foco, é, vamos lá, gente. Você tá ali, tá suando, tá transpirando. Na primeira meia hora de exercício que você tá fazendo, já dançando, tá? Tô tirando o alongamento. Na primeira meia hora você já queimou toda a glicose, você já queimou todo o açúcar. Depois das meia hora restante, você começa a queimar gordura. Então, como é que você vai falar para mim que a dança não emagrece? Isso dentro do ritmos. Vou colocar agora dentro do balé e do jazz, principalmente no balé. No balé a gente tem um aquecimento enorme, um alongamento enorme, e depois você começa a fazer os exercícios físicos. Os exercícios físicos na barra você tem élevé, passé, plié, todos isso você tem que fazer. Eu acho que é pior ainda, porque primeiro você começa fazendo devagar, lento, tipo, seu corpo ainda tá despertando, mas ao mesmo tempo que ele tá despertando, ele já tá começando a queimar o açúcar, a queimar a glicose, para daqui a pouco, quando você vai para a aula de centro, né, no caso que é a aula sem a barra, começar a fazer exercícios de diagonal, que é saltar, que são os saltos e tudo mais, né, aquela coisa toda, você começa a queimar gordura, você começa a suar, você começa a transpirar. Então não tem como imaginar, né, e chegar a falar que dança não emagrece. Ela emagrece sim, gente, com certeza traz esse benefício. Eu mesma, eu juntei o útil ao agradável. Eu brinco muito com as minhas alunas, né, falando que é o inútil ao desagradável. Eu fiquei um tempo afastada da dança, perdão, e voltei. Quando eu voltei, eu vim para a modalidade de ritmos, que é a modalidade que, né, até então tá bombando por aí ainda, graças ao bom Deus, né? É, e dentro do ritmos eu perdi muito peso fazendo aula todos os dias. Eu fazia aula de segunda a sexta, né, com exceção do final de semana. Fiz aula e, gente, eu perdi, nossa, mas eu tava na época, quando eu entrei, eu tava com 71 quilos, né? E eu comecei a fazer aula assim, nossa, mas desesperadamente, assim, sabe? Como se não houvesse amanhã. E assim, eu perdi muito rápido. Eu comecei com 71, aí passou mais menos de um mês eu já tava com 63 quilos. Então, assim, eu perdi muita gordura. Então, não vem falar pra mim, meu amigo, que dança não emagrece, que dança não tonifica músculo, que dança é isso, que dança é aquilo. Eu acho que antes da gente chegar e falar algo disso, duas coisas. Primeiro, a gente precisa estudar sobre, ter conhecimento sobre. E a segunda, óbvio, é ter a experiência. A gente precisa passar por esse experimento. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre todos os pontos que eu botei da minha live. Eu vou ter que parar por aqui porque meus vizinhos começaram a falar muito e estão falando bem alto, está atrapalhando um pouco. E quero dizer, gente, que não desistam desse sonho, não desistam da dança, por mais que possa parecer, sabe, impossível, inacessível, por mais que você não tenha o apoio da sua família, dos seus amigos, se algum amigo ri de você porque você dança, porque esse é o caminho que você encontrou, que esse é o sonho que você quer seguir, não desista em hipótese alguma. Se é algo que você tem que se agarrar, é o seu sonho. E não deixe que ninguém nunca atrapalhe isso, tá certo? Até mesmo nosso governo, né? Brincadeiras à parte, mas é porque nós que somos artistas é muito difícil da gente sobreviver e viver da nossa arte, mas ainda assim não é motivo para desistirmos da nossa causa. Afinal de contas, o artista se expressa e sua obra é o caminho da realidade humana. E nós, como os artistas, temos que nos unir e temos que fazer por onde para levar a nossa arte para o mundo afora. Tá certo? Muito obrigada por terem assistido essa live. Espero que vocês tenham gostado. E
Quem sabe numa próxima nos encontramos de novo. Fica com Deus.